Posso já iniciar? Okay. Sim. A princípio, muito bom dia a cada visitante Ok. e bem-vindo. Este é o nosso Museu da Tentativa, situação na província do Bengo, município do Dande, aldeia da Quinjanda, localidade de Porto Pipiri. Esta é a placa inaugurativa que simboliza quando esse museu foi inaugurado. Dia 4 de fevereiro de 2011, por sua excelência vice-presidente da República, da Peleria dos Santos Mendes. Essa entidade governamental que inaugurou esse museu é para não fazer morrer a história, tendo em conta a nova geração, ter em conhecimento que no Bengo, em particular, existiu uma fazenda. Esta fazenda, que era chamada de Fazenda da Tentativa. Quer dizer que portugueses descobriram esta área em 1932. 7 anos depois, em 1939, o pensamento deles era de construir a indústria da açucareira de Caxito em 1939. O edifício preserva a história e conserva os acervos culturais e museológicos que fazia parte de uma geração de povos banto do norte da África. No interior dela, vamos encontrar os acervos culturais museológicos, que são as peças artesanais culturais, como o quibando, muçoaldo, dinge, a diçanga, a colmeia, a dicissa, muxuaquinho, uma casa feita de cordão de pau a pique. A indústria açucareira de Caxito foi construída na Vila da Açucareira em 1939. Quer dizer que essa indústria era para transformar o produto do campo para a indústria, que era a fazenda produzia cana, ou cultivava cana e o palmar. Das canas extraía-se o melaço do açúcar para a fabricação de bebidas alcoólicas, aguardente, abacaceira e anis. Da palmeira extraía-se o dendém, para posteriormente era levado para a fábrica de óleo de palma, e o chocolate para a fábrica de sapato. As crianças eram vistas como força de obra bem barata. Este edifício está aqui porque foi residência de um encarregado português, que era o homem recepcionista dos escravos, ou chamado de serventes, ou os bucoafusos. Serventes porque servia a um monopólio que industrializava a indústria da açucareira de Caxito, construída na Vila da Açucareira. Esta Vila da Açucareira, que tem a característica com a Vila da Catumbela, bem grande. Dentro do Museu da Tentativa, no pátio, encontramos esses acervos ou patrimônios culturais, que são os batalhões. Esses batalhões serviam para transporte da mercadoria, proveniente da indústria, que era o açúcar, sabão e o óleo de palma. Este batalhão, uma tripulação de 8 camaradas, e era a reina. Tracavam neste porto, aqui junto àquela passadeira, dá acesso ao antigo porto de embarque e desembarque. É lá, quando chegaram os portugueses naquela área, o seu sonho foi concretizado. A fazenda, a Tentativa. Esta aqui deu origem ao atual edifício que hoje em dia é o Museu da Tentativa. Os mesmos vinham de Catumbela, Benguela, foram da fauna marítima, assim chegaram na comunidade da Barra do Dande, depararam-se com a foz do Rio Dande e navegaram esse troço de 27 km até aqui esta área, e a partir daí eles entenderam estagnar e encontraram um largo vasto de manobra para esses batalhões. Esses batalhões transportavam o porto daqui até a comunidade da Barra do Dande. Olha, lá estava situado o porto de transporte. Tinha um comboio que circulava no interior da fazenda. A fazenda, a Tentativa, estava situada no Alto Dande. Este Alto Dande que foi distrito de Luanda, porque Luanda era uma província da Mar do Porto. É no Alto Dande, onde a chegada dos primeiros portugueses cá foi visto como um local onde estava situada a fazenda. Aqui no interior do edifício, no pátio do museu da Tentativa, foi um local de concentração de gente de várias origens. É aqui onde encontravam-se gente de várias origens, porque posteriormente eram distribuídos nos acampamentos. A fazenda tinha 7 acampamentos. Primeiro, a Quinjanda, que foi visto como um ponto de chegada para de gente de várias origens. Santana, a Boa Vista, Esparanho, Açucareira Sede, Cambambe, o Vale do Verde, a Mulima e Campo. Esse segundo batalhão, com um porão mais vasto e profundo, que limitava-se o transporte da mercadoria, proveniente da indústria açucareira, que era o sabão, o açúcar, o óleo de palma e o óleo. Era que um lemo, um volante guiador à direita, que facilitava a dirigir a direção desse batalhão. Aquele é o terceiro batalhão. O português deu utilidade à planta palmeira, porque nela extraía-se muita coisa. Os nativos de Dande, que eram chamados muquaxi, eles dominavam a floresta, a fauna e o território. Esta planta palmeira extraía-se o maruvo, uma bebida típica natural da terra, o óleo de palma, proveniente do dendém, e ela foi a vassoura, chapéu, esteira,
os vê casas de bordão de palmeira. Aquela planta que temos lá à frente é a matebeira. A matebeira servia-se para a fabricação de peças artesanais, por exemplo, como a de cissa, a de zamba, chapéus e a banda. Aquela temos a borracheira, que servia para a fabricação de papel, elástico e apagador. É essa que está lá ao fundo, Esta borracheira. a borracheira. Ok. Yeah. Tentativa. A tentativa, sim. Eu ir para lá, né? Yeah. A tentativa. A tentativa, esse nome surgiu quando as guerras portuguesas estavam nesta área. Esse aqui é o barco Tentativa. Este é o batalhão. O batalhão. É o primeiro batalhão. E limitava-se ao transporte da mercadoria. Sim. O açúcar, sabão, óleo de Óleo de palma. palma. E, inclusive o xarope e o melaço de açúcar. Seria para a fabricação de bebidas alcoólicas. Levavam aqui. Transportavam aqui toda a mercadoria proveniente da indústria. E aqui era o porto de Tracagem para serem transportados até a coluna da Barra Grande. Sim. Onde aí servia esse a prestação de serviço. Onde é que viam os homens que prestavam serviço na fazenda? Eram gente da parte sul de Angola, revista do Amo, Benguela, Guiê, Kwanza, Sul de Angola. E os portugueses acham os mais humildes e obreiros. Os nativos de Dande, ou os nativos de Bengue, ou as gentes de Morte, eram vistos de 20 milhões e não acreditavam muito da escravatura. A partir daí, muitos deles, quando eram apanhados, quando eram perseguidos, aproveitavam-se mais de dano nas áreas de Esquilenga à procura de escuderias. Porque eles dominavam a terra, a floresta e a fauna. A vila de Cachito foi uma simples vila cujos primeiros portugueses que chegaram cá nesta área, na Praça do Bengo ou em Cachito, foram simplesmente os comerciantes fazendeiros. Eles dedicavam ao comércio e à plantação de fazendas, por exemplo, estenderam aqui a área da agricultura, na área de Catete e Colibengo, a criação de campos de algodão nas aldeias de Camaça, a povoação de Mazoso, Cabiri, Paz Pitel, Maria Teresa, em termos de quase a norte e bem. Estenderam a agricultura na província do Is, produção de café, municípios de Mboquibás, Café, Pangualuquei, Bula Tumba e Nambongo. A fazenda tinha 7.700 trabalhadores, entre os quais 5.500 quando estavam na produção agrícola e os 2.000 estavam na área industrial. O comboio transportava mercadoria do Alto Gande até aqui o porto de embarque e desembarque de escravo. Por que é chamado de porto de embarque e desembarque de escravo? Porque é aqui onde embarcavam, desembarcavam, e lá foi visto como um porto secreto, um local de tráfico de mercadoria e de homens, cujo muitos deles quando eram apanhados à força, eram levados em zona de massacre, na área de Mombulo, localizada essa povoação. Depois eram transportados de caminhões, de tratores, para serem levados até a área do Cabum, onde estava uma vala comum, para serem enterrados. A partir daí, muitos deles também eram condenados. É uma expressão em Quimbundo que se diz é que chegou a bala pela postura. Transferências por outras terras, condenado por outras terras. Por isso este porto foi dado o nome de Porto de Condenados. Porque aqui eram condenados muitos angolanos enviados para Cabo Verde, São Tomé, Guiné e Moçambique. Porque Tanzânia, Dar es Salaam, pela sua do porto, transferências estavam vindo para a África. Muitos angolanos eram enviados na cidade, por exemplo, de São Paulo, Amazônia, Brasil, inclusive na cidade de Escravo, uma província que era chamada de cidade de Escravo, porque aí era o local de concentração de escravos de países vindos da África. Uns eram enviados para a América do Norte, Winston, Los Angeles, Canadá e Nova York. Uns eram enviados para a Ásia, do Brasil. Uns eram enviados para a Índia. Uns eram enviados para a América do Sul. A partir daí, os surgimentos de descendentes da África, ou afro-sul-americano ou afro-americano, quando o comércio triangular de escravos, os 5 países que colonizaram o mundo, como Portugal, França, Inglaterra, Espanha e Holanda, fizeram da África pretendendo a força física de homens africanos para passarem serviços forçados em países como da América e da Europa. Por exemplo, a construção de torres atlânticas do porto de caminho de ferro foi no comércio de escravos, onde os monopolistas comercializavam o homem africano, vendidos a países, por exemplo, do Ocidente, América do Norte e América do Sul. A partir daqui, o pai vai ter que desligar.